Com sensibilidade e total domínio da técnica, o meu convidado de hoje traz para o primeiro plano fragmentos de uma realidade que geralmente é retratada apenas como pano de fundo. São retratos de gente do samba, da favela, gente que no dia a dia reescreve a história do Brasil. Eu tenho o prazer de receber o fotógrafo e produtor cultural, Ierê Ferreira. Ierê, obrigado por ter vindo. Eu que Para a agradeço. gente começar esse papo, o que faz com que você pare e tenha o interesse de registrar aquele momento? Ricardo, é o seguinte, o meu pai comprou uma câmera para trabalhar com meu tio, que era fotógrafo. Isso gerou para mim um privilégio, porque as pessoas na comunidade onde eu morava não tinham condições de fotografar e nem de ser fotografadas, né? A fotografia era muito caro na época, né? Então, Mas aí, em função disso, muita gente não tem nem álbum de infância, não né? tem álbum de infância. Álbum de infância era uma coisa bacana. Que é louco a gente pensar isso nos dias de hoje, né? Tem muita gente que não tem o registro de infância, né? E hoje a gente registra o tempo todo tudo, né? Pois eu conheci pessoas, né? Quando eu fui trabalhar para o AfroReg, eu conheci pessoas nas comunidades que a gente atendia, assistia, que as crianças não tinham uma foto sequer, né? Então, em alguns momentos eu até fotografava e ampliava umas pequenas fotos e levava para a comunidade para dar para aquela criança, assim. Era uma felicidade muito grande ela se ver retratada, porque não tinha ainda câmera digital, era tudo analógico. E as crianças não tinham fotos, elas não se viam, elas não se reconheciam, né? Talvez até poucas tivessem espelho em casa, né? De tão pobre que elas eram, né? Então, eu achei que esse seria um momento de começar a cuidar para que se tivesse imagem de pessoas que moravam nas comunidades, principalmente os pretos, né? Que eram muito pouco fotografados. Você estava começando a dizer como você chegou na fotografia, né? A história do teu pai, né? E como que isso influenciou hoje no fotógrafo que você é. Como é que foi exatamente isso? Eu sempre digo que eu sou um privilegiado, porque meu pai, ele trabalhava, tinha o emprego dele, mas ele comprou uma câmera para ajudar o meu tio que tinha um laboratório de fotografia para documento e fazia fotos de casamento, batizados, né? Tinha a câmera dele e tal, e aí meu pai comprou uma câmera e começou a ajudar o meu tio a fazer. Na verdade, meu pai ele ia para as festas da Penha com a câmera pendurada no pescoço para tirar a onda dele, né? E isso era muito legal. Ele chegou, graças a Deus, a fazer boas fotos, né? Só que desistiu da profissão e me presenteou com uma câmera, uma prática MTL3, que é uma câmera alemã, fusquinha das câmeras na época, né? Uma câmera resistente, muito usada principalmente em guerras, né? E aí eu comecei a fotografar. Mas eu só fui descobrir a fotografia quando eu comecei a estudar fotografia, entender o que eu estava fazendo. Quando eu descobri que eu tinha nas mãos uma arma. Uma arma poderosa. Poderosa, né? Aí eu quis entender melhor como é que aquilo funcionava, né? Qual era o objetivo daquilo que a gente fazia. Porque até então, até aquele momento, a fotografia para mim era só um retrato na parede, ou no porta-retrato, ou num álbum de fotografia, né? Depois que eu descobri que a fotografia podia transformar uma situação, uma comunidade, eu comecei a pegar naquela arma com mais tesão. Isso, eu imagino que deve ter mudado muita coisa dentro de você. Totalmente. O quê? Olha, eu acho que quando a gente começa a entender, né, o poder de uma imagem, a gente começa a se sentir
empoderado também, né? E aí, eu acho que essa é a primeira mudança, assim, você se vê empoderado, né? Você tá com uma câmera na mão, você saber que você é capaz de dar uma outra informação que ainda não foi dada, né? De mostrar uma outra realidade que ainda não foi mostrada, né? E aí, como é que você vai desenhando o teu trabalho, né? Para onde que você quer levar isso, né? No terceiro setor, eu preferi mostrar a alegria das crianças, eu preferi mostrar a beleza dos idosos, né? Eu preferi mostrar os artistas, né, das comunidades, eu preferi mostrar uma comunidade viva, né? A pipa, a bola, enfim, uma comunidade que estava feliz, que podia viver, que tinha, né, com todos os problemas, com todas as intemperâncias, eu procurei levar para esse lado. E fui orientado também por muitas pessoas a levar para esse caminho. Então, a gente está falando de fotografia, né? Vamos ver um pouquinho aqui do seu trabalho. Meu nome é Ierê Ferreira, eu sou repórter fotográfico. A minha trajetória começou, na verdade, com jornais de bairro, onde eu ainda não tinha exatamente a ideia do que iria fazer enquanto repórter fotográfico, mas logo depois eu entrei para a revista Black People, convidado pelo Zezinho Andrade, que é um fotógrafo que eu tenho grande admiração, parceiro, amigo e que antecede o meu trabalho. E daí para cá não parei mais. Passei a clicar sempre com um olhar voltado para a comunidade negra. Então, estou muito feliz por estar resistindo há 20 anos dentro dessa perspectiva, olhando há 20 anos para a comunidade negra de uma forma geral. Não só clicando nos grandes artistas, mas também o cotidiano, o dia a dia. E hoje tenho algum reconhecimento com relação a essa comunidade que eu tanto admiro, né? Passei boa parte do meu início de carreira trabalhando na revista Black People. Depois fiz parte da primeira formação do grupo cultural Afro-Reg e não parei mais. Então, com a Afro-Reg, você fez turnês, viajou para vários países e tal. Como é que foi essa experiência aí de passar por uma instituição como a Afro-Reg, que tem um projeto tão grandioso e tão poderoso, né, nessa área que você atua? Na época, a gente ainda estava engatinhando e o Afro-Reg, as pessoas no Afro-Reg sabiam fazer os contatos, né? Conseguiam desenvolver bons projetos, né? E um desses projetos foi a primeira turnê que a gente fez para a Holanda, e foi para o Festival Mundial de Tilburg. Para mim foi uma experiência muito mágica, assim, passar 2 meses quase fora do Brasil, conhecendo outros países e participando de eventos fantásticos, porque quando a gente viajou, a gente foi na condição de artista, a gente não foi na condição de uma ONG levando uma turma, né? Porque os meninos já tocavam, já subiam no palco, e o intercâmbio foi bom para todos nós, assim. Para mim, para eu poder ver como é que eles estavam trabalhando lá fora, né? Para onde a fotografia estava apontando na Europa, no primeiro mundo, né? E para todo mundo que foi, enquanto artista, foi um salto, foi um salto mágico, assim, né? Eu costumo dizer que a gente se divertiu muito, né? Mas aprendeu muito mais, né? E a produção foi incrível com a gente, assim. Na condição de artista,
é muito legal poder viajar. E tem uma foto assim que é especial para você? Tem muitas fotos especiais para mim. Fotografia, para mim, quando a gente faz uma foto bacana, uma foto, aquilo vira um pedaço da nossa história, né? Não é só um pedaço da história de alguém, é um pedaço da história de quem fez o registro também, né? Isso nos emociona muito, assim. Então tem algumas fotografias, por exemplo, nessa viagem que eu fiz, eu tenho uma fotografia. Era um festival de música, né? Um festival mundial de música. Então tinham grupos do mundo inteiro na cidade de Tilburg, na Holanda. E eu fiz uma foto específica, que era um africano, um menino africano tocando um balafon. E do lado dele e ele estava sem camisa, só com uma calça, né, estilizada, africana, né, sentado no chão, no chão gramado, e tocando aquele balafon, né, aquele instrumento de madeira, né, tocando com duas madeiras na mão. E aí uma outra criança, sendo que uma holandesa, né, arrumada, com um copinho na mão, né, um menino bem lourinho, de olhos claros, entrou na cena e parou e olhou para mim. E eu fiz essa foto, que é bem interessante, assim, você perceber a diferença, né, enquanto um estava ali produzindo cultura, o outro estava se alimentando, assim, né. Então, essa é uma das fotos, mas eu tenho retratos que eu adoro, eu tenho as fotografias que eu faço que mexem comigo, elas viram um pedaço de mim. Beleza. É isso aí, gente. Eu vou para o intervalo, mas como você já sabe, é rapidinho, num piscar de olhos.